exercícios. O que aconteceu com o pessoal da sala de vocês? Então, começando aqui, vamos lá. Estou começando, então, um assunto novo, que são as escalas termométricas. Eu vou pôr a apresentação em PowerPoint e daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha no chat para ver se tem dúvidas, perguntas ou algumas coisas sobre o assunto, tá bom? Estou começando a parte de termologia, depois eu vou para termodinâmica. Nós estamos com uma diferença bem curtinha, agora do segundo eletro e do segundo MEC, eles andaram perdendo algumas aulas minhas essas últimas semanas aqui, né, em setembro, então nós conseguimos nos aproximar um pouquinho mais da turma de eletro e MEC. Então, vamos começar primeiro a parte de termologia, mas antes de falar em escalas termométricas, nós vamos falar de uma diferença entre dois conceitos, que é o conceito de calor e o conceito de temperatura, tá bom? Então, primeiro, o que vem a ser essa parte do assunto que nós vamos estudar? Até agora nós falamos em leis de Newton, impulso, quantidade de movimento, potência, energia, colisões. Agora nós vamos para uma escala um pouquinho menor, quando a gente fala em termologia. Então, nós estamos saindo dos corpos que a gente chama de macroscópicos para ir para situações e análises microscópicas. Ainda não numa escala no nível de eletricidade básica, onde eu vou olhar para cargas elétricas, mas aqui eu vou olhar para partículas pequenas que compõem aí os corpos, que seriam os átomos, as moléculas, né? E a gente vai perceber o comportamento dos corpos agora microscopicamente. Então, na termologia, nós vamos estar falando de aquecimento, de resfriamento, de mudança de estado físico, tá? E o que acontece depois com o estudo dos gases. Eu vou solicitar para vocês, não agora, mas já para entregar no próximo bimestre, eu solicitei para o segundo eletro e para o segundo MEC, que era a gravação de um pequeno vídeo sobre os estados físicos da matéria. Então, mais para frente, acho que no finalzinho de setembro, comecinho de outubro, vocês vão estar recebendo ali no CLES a solicitação de uma tarefa, que é a produção de um vídeo explicando 5 estados físicos da matéria, tá? Eu vou falar de 3 estados físicos com vocês, sólido, líquido e gasoso, e dos nomes dessas transformações de um estado físico para o outro, coisa que vocês já viram no ensino fundamental, tá? Mas tem mais 2 estados físicos que aí eu vou pedir para vocês abordarem sobre a forma de pesquisa e execução aí de um vídeo curtinho de 3 a 5 minutos. Então, a partir de agora, estudos de resfriamento e mudança de estado físico de corpos. Então, quando a gente for falar em termologia, uma das primeiras grandezas físicas que a gente começa a abordar é a grandeza chamada temperatura. E temperatura e calor são grandezas que estão relacionadas, porém elas são diferentes. Eu não posso dizer que temperatura e calor são as mesmas coisas, embora no dia a dia a gente use essas duas palavras de uma maneira até equivocada, tá? Quando a gente falar em temperatura, que tem uma definição de um livro de física, que está assim, ó, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. A maior parte dos livros de física vai dizer assim, temperatura é o grau de agitação das partículas. E calor é energia em trânsito. Então, o que vem a ser essas definições que a gente encontra aí nos livros de física? Então, estou usando aqui um gifzinho que eu peguei na internet, que mostra uma barra. Essa barra está posta na horizontal. Em cima eu tenho um medidor de temperatura ao longo da barra, onde a parte vermelha representa maior temperatura e a parte azul representa temperaturas mais baixas. E aqui vai existir o que nós chamamos de fluxo de calor, que eu também vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho uma chama de uma vela, e essa chama da vela está fornecendo energia para essa barra que é composta de partículas. Essa energia que a chama do bico de Bunsen ou da vela está transmitindo para as partículas
Essa energia é o que nós chamamos de energia térmica, também chamada de calor. Tá? É uma energia que está sendo transferida de uma chama para um pedaço aí de um material cujas partículas estão vibrando. Então, o calor é energia em trânsito. A partir do momento que essa energia chegou nessas moléculas, nessas partículas, ela virou energia cinética. Tá? Então, enquanto está saindo da chama e indo para as partículas, é energia térmica. Chegou nas partículas, virou energia cinética. Se eu pegar uma partícula daqui, o que eu observo? Que ela oscila um pouquinho para a direita, ela oscila um pouquinho para a esquerda. Isso é, ela tem uma amplitude de oscilação. Na verdade, não é só para a direita e para a esquerda. Se vocês olharem várias delas, tem umas que vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ela oscila em 3 dimensões. Estou pensando aqui, em particular, apenas numa dimensão só, que seria o eixo X. Então, essa partícula, ela vai se deslocando um pouquinho para a direita, aí ela volta, passa por essa posição e se desloca um pouquinho para a esquerda. Então, existe uma amplitude de oscilação. Ela vai e vem, vai e vem, vai e vem o tempo todo. Quando eu forneço energia térmica para essa partícula, o que eu promovo ao fornecer energia térmica para essa partícula? Eu promovo um aumento nessa amplitude de oscilação. Isso é, oscilava com uma amplitude pequena, agora vai para a direita e vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, com uma amplitude maior. A partir do momento que isso oscila com uma amplitude maior e oscila com uma velocidade maior, nós dizemos então que houve um aumento de temperatura. Então, a temperatura, ela está relacionada com essa amplitude de oscilação que essas partículas têm. Está relacionado com a velocidade dessas partículas. Nós vamos ver mais para frente uma relação entre temperatura e energia cinética. Energia cinética é energia de movimento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que energia cinética, ela é 3 meios de nRT. Eu vou deduzir essa expressão para vocês em termodinâmica. Então, temperatura só vai existir se tiver agitação de partículas. Quanto mais agitadas essas partículas ficam, maior é a amplitude de oscilação. O que significa que, se eu tenho uma pequena partícula, essa partícula oscila numa amplitude pequenininha, a temperatura é baixa. Aí o que eu faço? Eu forneço energia. Essa energia que eu forneci se chama calor. Quando eu forneço energia, o que eu observo? Eu observo que ela oscila numa amplitude maior. Aí eu forneço mais energia. Quando eu forneço mais energia, ela oscila numa amplitude maior ainda. Quanto mais energia eu forneço, maior vai ficando essa amplitude de oscilação. Mas se vocês olharem na minha barrinha, eu não tenho uma molécula só. Eu tenho várias moléculas, várias partículas aqui representadas. Eu começo dando energia para as que estão aqui do lado esquerdo. Aí o que acontece? Essas partículas têm cargas elétricas. Essas cargas elétricas aqui em volta têm um campo elétrico. Esses campos elétricos dessas partículas interagem. Então, é como se uma partícula passasse a empurrar a outra para mais distante. E aí, o que eu observo? Eu observo que as partículas vão transferindo energia uma para outra, e aí elas vão aumentando a amplitude de oscilação delas. Ao aumentar a amplitude de oscilação, elas ampliam o espaço que elas ocupam. E essa ampliação do espaço é o que nós chamamos de dilatação. Eu não consigo enxergar oscilação de partículas. Começa daí. Partículas são minúsculas, eu não enxergo a oscilação delas. Porém, eu sei que quando eu forneço energia, aumenta a amplitude de oscilação, aumenta o espaço que elas ocupam, e eu consigo medir um fenômeno físico chamado dilatação. Então, é pela dilatação dos corpos que eu meço
indiretamente a temperatura, tá? Por isso que a gente vai falar de algumas escalas de temperatura na aula de hoje. Então, deixa eu apagar aqui os meus rabiscos. Eu rabisquei bastante a minha lousinha, só para ela não ficar tão poluída aí para vocês, tá? Então, já sei o que é temperatura e já sei o que é calor, tá? E eu sei que o calor, ele é sempre transferido do lado que tem maior temperatura para o lado que tem menor temperatura, tá? Sempre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E essa transferência de calor nós vamos chamar mais para frente de fluxo de calor. Então, eu vou medir temperatura por expansão de corpos. E aí nós temos instrumentos de medição de temperatura que vocês já conhecem e que no dia a dia, hoje, a gente sai na rua, tem sempre alguém apontando um termômetro para gente, para medir a temperatura do nosso corpo, devido aí à situação da pandemia, né? Qualquer lugar que você vai, alguém já aponta um termômetro no seu braço, na sua testa, e finge que olha a leitura do termômetro, porque tem muita gente que não olha a temperatura do termômetro, e finge que olha. Os termômetros clínicos, os termômetros que a gente usa em laboratório também, eles não são esses termômetros digitais. Em algumas situações que a gente usa o termômetro digital, tá? Mas nos laboratórios que a gente tem lá no colégio, são termômetros que funcionam à base da expansão de uma substância termométrica. Então, eu tenho aqui uma ilustração do lado direito, aqui em cima, do que seria um termômetro que está representado aqui embaixo, um termômetro mais antigo, tá? Os termômetros atuais, eles são uma pontinha de metal, em seguida vem um corpo de plástico com um display digital, tá? Mas eu preciso dessa pontinha de metal. Esses aqui são aqueles mais baratinhos que a gente compra na farmácia e coloca ele embaixo do braço para medir temperatura, tá? Por que eu preciso de uma pontinha de metal? Porque eu tenho materiais que são bons condutores de energia térmica e materiais que não são bons condutores de energia térmica, que são os que nós chamamos de materiais isolantes. Então, a substância termométrica, ela fica depositada, ela fica guardada, tá? Numa região onde eu tenho um material que é bom condutor de energia. E esse material, ele tem que ficar envolvido pelo corpo, tá? De tal forma que quando eu envolver pelo corpo, o corpo vai fornecer energia térmica e vai aumentar a amplitude de oscilação das partículas que estão aqui. Como essas partículas que estão aí, elas não podem expandir para todos os lados, o que acontece? Eu tenho aqui um filete bem fininho, que chamamos de tubo capilar, é um canudinho bem fininho mesmo, que é por onde vai ocorrer a expansão da substância termométrica. Ela vai expandir e vai ocupando aqui esse tubo capilar. E aí o que eu meço? Eu meço com uma régua o quanto esse tubo capilar foi preenchido pelo líquido. E aí eu olho ali na minha escala quanto mede essa dilatação e associo a isso uma temperatura. Então, na aula de hoje, eu vou falar dessas escalas. Eu tenho aqui na minha casa, algumas pessoas têm aí na casa delas também, algumas já conhecem, algumas já viram em colégios abertos. Eu vou até abrir a câmera aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma substância termométrica aqui na minha mão, na verdade, um equipamentozinho, tá aqui, ó, que nada mais é do que um tubo de vidro, tá? É um tubo de vidro. Dentro dele tem um líquido. Aqui o líquido é verde, não sei se vocês vão conseguir ver a coloração aí na casa de vocês. Aqui dentro é um líquido álcool, se eu não me engano, eu já quebrei vários. A princípio me pareceu álcool, com corante, tem de várias cores. Ar confinado aqui dentro desse tubinho, tá? Tem uma hastezinha aqui de vidro, um canudinho de vidro aqui dentro, que vai até quase a basezinha, ele não chega a encostar na base, tá? E aí esse tubinho de vidro que tá aqui dentro, seria meu tubo capilar,
ele sobe espiralado, aqui ele está todo espiralado, e aí eu tenho um bulbo de vidro aqui em cima, também fechado. Isso aqui é comercializado pela internet com o nome de tesômetro. Vende no Mercado Livre. Só jogar no Google que vocês vão ver. Tem vários formatos. Eu tenho um outro aqui, que é um pouquinho menorzinho, que é mais fácil de mostrar em aula. Olha, também é um tubinho embaixo, de vidro. Aqui ele tem um coraçãozinho em cima. Dentro, ele também tem o tubo de vidro, que não chega a encostar na base, tá? E aqui está o meu líquido aqui dentro. Álcool com corante vermelho. Como é que esse instrumento, conhecido como tesômetro, funciona? Por dilatação, tá? Mas não é a dilatação do líquido. Eu não consigo facilmente fazer esse líquido expandir. O que eu faço é a expansão do gás. De que maneira? Eu seguro esse aparelhinho na base, não vai dar para vocês verem, mas eu estou segurando, e o líquido começa a subir quando eu seguro na base. Ele chega a borbulhar lá em cima, dependendo da temperatura que está a minha mão. Então, aqui está borbulhando aqui um pouquinho o líquido. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, não tem quase líquido nenhum já, tá? O líquido todo sobe e ele começa a borbulhar. Por que que esse líquido sobe, tanto o do vermelho quanto o do verde? Do verde acho que sobe até mais rápido e mais fácil, exatamente porque o vidrinho do verde, ele é bem mais fininho do que o vidrinho vermelho, tá bom? Então, acho que vocês estão vendo aí subir pela canaletinha de vidro, o líquido verde. Quanto mais quente tiver a mão, mais rápido esse líquido sobe. Eu movimentei minha mão, ó, ele já esfria rapidamente, mas a tendência é todo o líquido subir, e quando esse líquido subir, eu vejo ali borbulhar a parte superior. E por qual motivo vai borbulhar? Todo líquido que está aqui embaixo, ele é empurrado para cima pelo ar que está aqui dentro. Então, o ar que está aqui dentro realiza sobre ele, né, quando eu forneço energia térmica, uma transformação gasosa. Não sei se a professora de química já explicou transformações gasosas para vocês. Transformações isobáricas, isométricas, isotérmicas e adiabáticas, tá? Aqui eu vou ter uma transformação do tipo isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Eu não deixo o volume do gás aumentar, porque isso aqui está confinado aqui dentro. O volume é constante. Então, quando eu forneço calor para esse gás, o que acontece com o gás que está aqui dentro? Forneci calor, a temperatura aumentou, consequência, a pressão aumenta também. E quando a pressão desse gás aumenta, ele quer empurrar a parede dos recipientes, mas o recipiente é sólido, é vidro. Aí, além de empurrar as paredes do recipiente, ele empurra o líquido também. Então, quando eu aumento a temperatura, aumenta a pressão aqui dentro. Ao aumentar a pressão, o líquido é empurrado. Como o líquido é pressionado para baixo, o que vai acontecer? Eu empurro o líquido para baixo, ele vai tender a subir pelo único orifício que ele está encontrando aí no caminho dele. E aí ele começa a subir, até que todo o líquido sobe, e aí vem as bolinhas de ar. Exatamente por quê? Porque aí o ar que está aqui embaixo é que vai estar expandindo e subindo. Se eu seguro na parte superior, onde só tem ar, o que acontece? Todo o líquido desce, minha mão não está quente, minha mão está fria, e eu começo a perceber borbulhas do líquido aqui embaixo. Quanto mais quente estiver a mão, mais bolinhas eu vou conseguir observar aqui embaixo. Minha mão não está quente. Na verdade, o ambiente está com a temperatura bem elevada, né? Então, como a temperatura do ambiente já está bem elevada, fica mais difícil de visualizar. Mas ele está borbulhando aqui embaixo, o líquido, tá bom? Porque eu estou expandindo. Posso chamar isso aqui de termômetro? Não. Ah, mas tem expansão do líquido. Na verdade, o líquido não expandiu. O que expandiu foi o gás. Mas eu consigo medir aí, pelo canudinho, quanto que o líquido subiu
nesse canudo e associar isso a uma temperatura? Posso, mas eu não posso chamar isso aqui de termômetro, porque ele não tem uma escala termométrica. Para ser um termômetro, precisa ter uma escala termométrica, ok? Então, mostrei aí para vocês, deixa eu tirar aqui, tirar o fixo daqui e voltar para a apresentação aqui dos meus slides. Tá? Não sei se vocês conseguiram ver, mas eu espero que tenham conseguido ver. Deixa eu ver, eu estou gravando a aula, né, Tô? Então, vamos continuar aqui nos nossos slides. E aí nós vamos falar, tem outros tipos de termômetro. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro para mostrar para vocês, antes de falar das escalas. Eu comprei para o meu filho, esses dias, um negocinho que funciona como um termômetro, que hoje está muito calor, vai ficar difícil de vocês verem o que eu quero mostrar para vocês. No frio é mais fácil. Deixa eu voltar aqui para minha câmera, que eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. Eu comprei para o meu filho, paguei R$10. Caro até, né? Mas eu comprei aqui no Shopping Dom Pedro, numa feirinha que estava tendo. Olha, é um anelzinho, tá? Veja que esse anelzinho, ele tá azulado, ok? Aqui dentro desse anelzinho, eu tenho uma espécie de um cristal, um pequeno cristalzinho, um pozinho, que quando eu vario a temperatura desse pozinho, ele emite ondas de frequências diferentes. Como a temperatura hoje está elevada, o anel está azul. Quando está muito frio, o anel, ele fica preto. Eu não vou conseguir esfriar ele, teria que colocar na geladeira. Mas ele fica preto no frio, tá? Temperaturas amenas, temperaturas mais morninhas, ele fica esverdeado. Tá? E algumas pessoas vendem esses anéis em feiras, feira hippie, normalmente, associando a cor emitida pelo anel com o humor da pessoa. Então, se está azul é porque a pessoa está tranquila. Se está verde é porque a pessoa está assim, assada. Se está vermelho é porque a pessoa está irritada. Se está preto é porque a pessoa está com muita raiva. Tem lá uma tabelinha de cor com o humor da pessoa. Na verdade, não tem nada a ver com o humor da pessoa, tá? Ele tem a ver com a temperatura da mão. Mão fria, anel preto. Mão aquecida, anel azul, anel avermelhado. Temperatura amena, o anelzinho fica esverdeado. Poderia funcionar como um termômetro. Existem uns termômetros que usam essa substância, ele é para uso pediátrico. Eu não vou achar o meu em casa, na verdade eu já procurei ele algumas vezes, né? Ele parece um band-aid, ele fazendo palhaçada. Ele parece um band-aid, e aí você coloca na testa da criança. E aí você vai vendo ele mudando de cor na testa da criança. Aí você tem que colocar a criança na frente do espelho, que é para a criança ver também a mudança aí da coloração. E aí cada cor está associada a uma temperatura, tá bom? Então vamos falar aqui dos termômetros que a gente conhece, que não são os digitais, porque o digital ele não tem graça nenhuma, o funcionamento dele é pelo aquecimento de uma haste. Essa haste aquecida, ela encosta num dispositivo, fechando um circuito, e aí eu tenho um display que mostra para mim, de acordo com a pressão que ela fornece na parte do circuito, quanto que é a temperatura do corpo da pessoa. Tem aqueles termômetros que emitem ondas eletromagnéticas, né? Que é o que o pessoal parece uma pistola, apontam para você e apertam lá o botãozinho. A onda atinge a superfície, volta para o equipamento. Quando ela volta, ela sofre uma alteração na frequência, que é o que nós chamamos em física de efeito Doppler. E o aparelho capta essa onda que voltou numa frequência diferenciada e associa essa nova frequência a uma temperatura, tá? Aí é uma questão de entender um pouquinho a tecnologia dos aparelhos. Eu vou pegar o mais simplesinho, o mais antigo, porque a ideia é falar das escalas termométricas. Uma das escalas bem conhecidas nossas é a escala Celsius. Depois tem a escala Fahrenheit, e nas aulas de química vocês usam a escala Kelvin, quando vocês trabalham com gás. Então, da onde veio essas escalas termométricas? Essas escalas termométricas,
elas foram criadas a partir de 2 pontos, que nós chamamos de 2 pontos fixos de observação do comportamento da água, tá? Então, primeira situação, nós pegamos água líquida da torneira, nós retiramos energia térmica dessa água, então retiramos energia térmica, até que ela começa a mudar de estado físico. Ela começa a se transformar em água sólida. Essa transformação, ela recebe um nome, né, em física, chamado solidificação, e o contrário, é quando ela é sólida e eu forneço energia, ela passa a ser água líquida, isso é chamado de fusão. Então, um dos primeiros pontos é aquele no qual eu retiro energia da água e observo uma mudança de estado físico dela, de líquido para sólido. O outro ponto é o que nós chamamos de ponto de vaporização. É quando eu forneço energia para essa água líquida, de tal forma que eu começo a observar que ela deixa de ser líquida e passa a virar vapor. Nessa situação, eu tenho um outro ponto fixo de temperatura, tá? E é aí que nós provamos que temperatura e calor não são as mesmas coisas. Porque quando eu forneço energia para um corpo, eu observo que a temperatura vai subindo, porém chega um determinado instante que essa temperatura deixa de subir, ela estabiliza, e por mais que eu continue fornecendo energia térmica, a temperatura não se altera mais. Então, toda a energia que eu estou fornecendo, que é calor, ela é usada para transformar um estado físico em outro. Se calor e temperatura fossem a mesma coisa, quanto mais calor eu forneço, mais a temperatura aumenta. Quanto mais calor eu retiro, mais a temperatura abaixa. Mas a gente sabe experimentalmente que fornecemos calor, chega num determinado ponto, a temperatura não se altera, e aí a gente começa a observar que o volume daquele corpo que a gente estava olhando passa a diminuir. Então, o volume de água diminui, o volume de óleo diminui. Exatamente por quê? Porque uma parte dele vaporizou, deixou de ser líquido e passou a ser vapor. Para fazer uma escala, eu não preciso necessariamente ter esses 2 pontos fixos, mas as primeiras escalas, elas foram criadas a partir desses 2 pontos fixos. Então, a primeira escala que a gente conhece é a escala dos Celsius, que é a escala que a gente usa no nosso dia a dia. O que o Celsius fez? Ele pegou o ponto do gelo e o ponto do vapor como pontos fixos, assim como o Fahrenheit também pegou o ponto de gelo e o ponto de vapor como pontos fixos. Então, é como se eu pegasse um recipiente e colocasse aqui dentro 2 termômetros com réguas diferentes. A água está na mesma temperatura? Tá. Porém, as réguas que eu estou usando são diferentes. Então, é como se os termômetros fossem réguas com medições diferentes, com valores diferentes. O Celsius, ele admitiu o seguinte: quando eu retiro energia da água líquida, retiro, a ponto dela deixar de ser líquida e passar a ser sólida, é porque as moléculas, as partículas, não possuem mais nenhuma vibração. Se elas não possuem nenhuma vibração, porque ela ficou sólida, e o que é sólido não tem vibração de partículas, ele adotou o valor 0 na escala dele para o primeiro ponto fixo. Como ele queria uma escala centígrada, ele pegou uma régua e fez 100 divisões na régua dele, como se fosse uma régua milimetrada, 1 metro, né? E aí, cada divisãozinha que a gente tem lá no metro corresponde a 1 milímetro. Para nós, aqui na escala dos Celsius, corresponde a 1 grau. Então, 1 milímetro corresponde a 1 grau na escala dos Celsius, ok? De dilatação, de expansão. E para o vapor, que é quando a água estava deixando de ser líquida e passou a ser um gás, ele atribuiu o valor 100, porque ele quis uma escala centígrada, como se fosse a medição lá de distância que a gente tem em metros. O Celsius era chamado de Andrew Celsius, né, o nome dele. Ele era um físico que viveu na Suécia, então ele era sueco. Nasceu em 1701, morreu em 1744, então ele morreu jovem.
A escala dele foi oficializada próxima à data da morte dele, lá em 1742, ok? O Fahrenheit, chamado por Daniel Gabriel Fahrenheit, ele nasceu na Polônia em 1686 e ele faleceu no mesmo ano que o Celsius, olha, 1744. Então, ele viveu bem mais que o Celsius, porque ele nasceu aí bem antes. O que o Fahrenheit admitiu? O Fahrenheit admitiu o seguinte: quando eu retiro a energia térmica da água, ela deixa de ser líquida e passa a ser vapor, ela passa a ser sólida, perdão, não vapor, eu retiro a energia, ela passa a ser sólida, ainda existe uma certa vibração dessas moléculas. Eu não posso fazer igual aos Celsius e dizer que elas pararam. E ele atribuiu à pequena movimentação das partículas o número 32. Não me perguntem por quê. Teríamos que estudar aí a vida dos Fahrenheit, história da ciência, evolução dos conceitos físicos, e eu ainda não fiz isso para descobrir por que que ele atribuiu o valor 32. Talvez um valor cabalístico, não sei. Algum motivo ele teve para atribuir 32. A escala do Fahrenheit não é centígrada. Ela tem 180 divisões, o que deixa para nós essa escala um pouco mais difícil. Escalas decimais é mais fácil da gente trabalhar. Então, a escala do Fahrenheit, ela tem 180 divisões, o que quer dizer que a vaporização corresponde ao valor 212. Então, quanto a escala do Celsius vai do 0 ao 100, tendo 100 unidades, a escala do Fahrenheit vai do 32 até o 212. Ela tem 180 unidades, 180 divisões. Tá? Mas é o mesmo fenômeno físico. E agora eu preciso estabelecer uma relação entre esses dois termômetros. Eu vou falar para vocês um experimento que a gente costuma fazer no Cotuca, nas minhas aulas de física, que é o seguinte: é a criação de um termômetro, tá? Então, quando eu estou com os alunos no presencial, nós fazemos um termômetro e uma escala termométrica. De que maneira nós fazemos o termômetro? Nós pegamos uma garrafa PET, dessas garrafas de mini Coca-Cola, mini Guaraná, essas garrafinhas mais transparentes, tá? Mas aquelas pequenininhas. Tiramos o rótulo, tiramos o lacre, colocamos um pouquinho de groselha, 1 centímetro de groselha aqui no fundo. A gente compra uma garrafa por sala, né? Quando a gente vai fazer experimento. A gente põe um dedo de groselha em cada garrafa, cada um faz o seu termômetro. E completamos essa garrafa com 3/4 de água. De tal forma que eu fico aqui com uma mistura homogênea de água com groselha, tá? Que vai ser aí, para mim, a substância que eu vou olhar a expansão dela em um canudo. Os alunos trazem um canudo desses de milkshake, transparente. Agora, a gente comprou lá para o colégio, porque passou a ter só canudo de papel, e canudo de papel não dá para fazer experimento. Então, a gente usa um canudo transparente de plástico, mergulhando esse canudo com 1 centímetro dentro do líquido, bem na borda, bem no meio da garrafa. E fechamos isso aqui com Durepox, com massa de calafetar, conhecida como Durepox. Fechamos tudo isso aqui. Sopramos um pouquinho de ar dentro do canudo, que é para aumentar a pressão do gás aqui dentro. Então, isso aqui fica fechadinho. Esse canudo, antes dos alunos fixarem ele com Durepox no termômetro, eles fazem marcações com uma caneta permanente de milímetros no canudo, tá? Então, eu tenho aí vários milímetros dentro desse canudo. Aí, nós pegamos essa garrafinha, uma por uma, e mergulhamos em 2 recipientes diferentes. Um recipiente tem água fria. Normalmente, essa água está em torno de 4 graus Celsius. E o outro recipiente com água quente. Quando a gente fala água quente, não imagine que é muito quente, não. É em torno de 45 graus Celsius essa água. Coloca um termômetro aqui, né, para ficar medindo essas temperaturas, para não deixá-las ficarem altas demais e nem baixas demais. E a gente mergulha essa garrafinha aqui dentro. De tal forma que o gás que está aqui fica aquecido,
O líquido vai aquecer? Sim, mas o importante para mim é que aqueça o gás, tá? Então, a garrafa fica praticamente aqui dentro, ó, mergulhada dentro dos líquidos e o canudo fica para fora, bom? E aí, o que a gente faz? A gente mede uma temperatura, que seria o 4 graus na escala dos Celsius, e vê quantos centímetros tem o nosso canudo, quando está lá dentro dos 4 graus Celsius. Aí a gente vê lá, ó, tem 8 centímetros o canudo. Pega a mesma garrafa e mergulha na água quente, deixando só o canudinho para fora. E aí, quando a gente mergulha na água quente, a gente vê que o líquido expande mais ainda no canudo, né? Expande bastante. E aí, quando está 45 graus Celsius, a gente vê quantos centímetros tem no nosso canudo. Vamos supor que tem aí 19 centímetros. Então, eu vou construir uma relação entre o termômetro dos Celsius com o meu termômetro, que é um canudo de milkshake, que está graduado em centímetros. Como eu faço a relação entre esses dois termômetros? Eu tenho 2 pontos fixos aqui, ó. O primeiro ponto fixo é a água fria, o segundo ponto fixo é a água quente. No caso do Celsius e do Fahrenheit, era gelo e vapor. No laboratório, a gente não usa gelo e vapor. A gente usa qualquer valor aí, um diferente do outro, tá? Um mais frio e um mais quente. Pega uma temperatura aqui no meio, ó. Uma temperatura qualquer. Do lado do Celsius, eu chamo de TC. Do outro lado, eu chamo de T-Gláucia. Termômetro da Gláucia. O que eu sei? Eu sei que é um pequeno pedaço, uma variação, que vai de 4 até TC, em um termômetro que mede de 4 a 45. Em matemática, quando a gente pega um pequeno pedaço de um todo, em matemática nós chamamos isso de fração. Então, eu estou pegando um pequeno pedaço de um todo, que no termômetro do Celsius, o pequeno pedacinho aqui embaixo, que eu chamei de A, ele seria TC menos 4. E o todo vai de 4 até 45. De 4 até 45, ele mede 41. Aí, quando eu olho, eu tenho uma igualdade, porque são 2 termômetros que estavam mergulhados, funcionando ali simultaneamente. O Celsius e a garrafa, os 2 estavam dentro da mesma água. Então, o pequeno pedaço do termômetro Gláucia, ele mede TG menos 8. E a escala inteira, que vai de 8 até 19, ela mede 11. E aí eu montei uma relação de conversão entre Celsius e termômetro Gláucia. Tá? Então, toda vez que eu tenho 5 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros no termômetro Gláucia, eu sei o quanto equivale no termômetro Celsius se eu usar essa formulazinha aqui de conversão. E é isso que a gente vai fazer com os termômetros do Fahrenheit e do Kelvin. Nós vamos montar uma escala de conversão entre eles. De que maneira? Os 2 termômetros estão mergulhados dentro do mesmo recipiente, tá bom? É o mesmo recipiente. E aí eu observo que os 2 termômetros atingem a mesma altura, porque é o mesmo líquido que tem dentro dos termômetros, só que a régua é diferente. Subiu um pedacinho, que eu chamei de A, numa escala inteira, que eu estou chamando de B. E que o professor Mauro, o professor Sampaio, chamam isso de fração. Um pedacinho de um todo. No termômetro do Celsius, esse pedacinho vai de 0 até θc. Eu chamo de TC. Então, você pode escrever que esse pedacinho aqui no termômetro do Celsius, ele vale TC menos 0. É sempre a de cima, que é a temperatura maior, menos a de baixo. Quanto mede a escala do Celsius? De 0 até 100, 100 menos 0. Sempre o de cima menos o de baixo. Então, TC menos 0 sobre 100 é igual. Pedacinho da escala Fahrenheit.
quanto é que mede o pedacinho da escala do Fahrenheit. Esse pedacinho aqui seria a temperatura em Fahrenheit, θ Fahrenheit, menos o 32. Ou, se quiser, TF menos 32. E a escala inteira vai de 32 até 212. De 32 até 212 é o mesmo que eu fazer de 212 menos 32, que me dá 180 unidades do termômetro do Fahrenheit. Daqui eu tiro, então, TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Isso aqui é uma relação de conversão. Porém, os denominadores estão muito altos. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar, tirando um zero de cada lado dos denominadores. Eu fico com TC sobre 10 igual a TF menos 32 sobre 18. Ah, Glaucia, continua grande esse denominador. Dá para simplificar? Sim. Vamos dividir os dois denominadores por 2. Se eu dividir por 10, vai ficar número quebrado. Então, eu vou dividir por 2. Se eu dividir os dois denominadores por 2, 10 dividido por 2 dá 5, e 18 dividido por 2 dá 9. E aí, eu montei uma relação entre a escala dos Celsius e a escala do Fahrenheit, onde a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se eu perguntasse a vocês, a temperatura de 20 graus Celsius equivale a quanto na escala do Fahrenheit? Vocês pegam essa formulinha de conversão, no lugar do TC, vocês vão pôr o valor 20 e vão calcular o TF. Então, fica 20 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aí acabou a física, sobrou só matemática. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9 é 36. O 36, ele é positivo. O 32 passa para o outro lado, ficando positivo também. 36 mais 32 me dá 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius equivale a 68 graus na escala do Fahrenheit. Ou eu poderia perguntar, 75 graus Fahrenheit equivale quantos graus na escala do Celsius? Aí pega o TF e troca pelo valor que foi dado no enunciado do exercício e faz a conversão. São os exercícios mais simplesinhos que vocês viram em física até hoje na vida de vocês, é esse de conversão de unidades, tá? Mas atenção com algumas situações. Por exemplo, o termômetro do Celsius adota 0 para a fusão do gelo e 100 para a vaporização da água. O do Fahrenheit adota 32 para a fusão do gelo e 212 para a vaporização da água. Eu peguei um terceiro ponto aqui, ó. Um terceiro ponto em comum entre os dois. Mas pode ser que o exercício não me pergunte a temperatura de 20 graus Celsius vale quanto na escala do Fahrenheit. Pode ser que ele me pergunte uma variação de temperatura de 20 graus na escala dos Celsius equivale a uma variação de temperatura de quantos graus na escala do Fahrenheit? A pergunta é diferente. Aqui era 20 graus na escala dos Celsius valem quantos graus na escala do Fahrenheit? Agora eu estou perguntando, uma variação de 20 graus na escala dos Celsius equivale a uma variação de quantos graus na escala do Fahrenheit? Pode ser de 10 para 30, é uma variação de 20. Pode ser de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius, é uma variação de 20. Como é que eu faço para descobrir quanto vale uma variação de uma escala na outra? Vai lá na escala e pega um pedaço dela. Um pedaço. Um pedaço de um lado e o mesmo pedaço do outro. O pedaço do lado esquerdo chama de ΔTC. O pedaço do lado direito chama de ΔTF. Vamos voltar para a nossa fração. Um pedacinho de um todo. Do lado esquerdo, o pedacinho mede ΔTC. E o todo mede 100. Do lado direito, o pedacinho mede ΔTF. E o todo mede 180. Dá para simplificar? Sim. Tira um zero de cada lado
divide os dois denominadores por 2, e você vai ficar com ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Agora, eu vou usar outra expressão, porque minha pergunta foi diferente. Então, se eu quiser saber uma variação de temperatura de 20 graus na escala dos Celsius, quanto ela vale na escala do Fahrenheit, eu vou substituir o ΔTC por 20, vou dividir por 5, e depois eu vou multiplicar por 9, o que vai me dar 36 graus Fahrenheit. Então, quando o termômetro dos Celsius variar 20 graus Celsius, o termômetro do Fahrenheit vai variar 36 graus Fahrenheit. Vejam que a unidade de medida aparece bolinha do lado do C maiúsculo, graus Celsius, aparece uma bolinha do lado do F maiúsculo, de graus Fahrenheit. Só vai aparecer grau na escala que for uma escala arbitrária. Isso é, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Gauss, escala Demir, escala Ismael, escala Joaquim. Quer dizer, escalas que não são cientificamente corretas. Essas usam o símbolo grau. A escala do Kelvin, por exemplo, não usa o símbolo grau, tá bom? Eu vou apagar aqui os meus rabiscos, vou deixar um pouquinho aqui o PowerPoint, tá? Vou voltar aqui, ó, tem alguns recadinhos. Vamos lá. O Fred precisou dar uma saída, mas já volta. Então, enquanto tem algumas pessoas copiando o slide, tirando print, eu não sei como é que vocês estão vivos aí do outro lado ou não. Hoje eu só tenho 19 alunos na sala, o que para mim é muito pouco, tá? É uma sala que eu tenho bastante gente de recuperação. O pessoal tá bobeando aí nas aulas síncronas, tá bobeando na entrega de tarefa. Ai, segundo o Info, ano que vem vocês estão ferrados comigo também, hein? No presencial. Tem que melhorar a participação aí de vocês em tarefa e em aula. Vamos lá. André, se tiver presente, põe um S para mim no chat, André. André. Arthur. Salve, salve, Arthur. Kainan. Caio. Daniel. Ok, Fred. Emily. Cadê a Emily? Fábio. Fabinho. Fabrício. Cadê o Fabrício? Felipe Kendi. Fred. Gabriel Oliveira. Gabriele. Giovana. Gui. Gustavo Mendes. Gu. Salve, salve, Gu. Gustavo Teles. Salve, Gu. Isa. Ok, Isa. João Vitor. João. Júlia. Juju. Léo. Salve, Ju. Léo tá aí também. Letícia. Lígia. Lígia também tá aí. Lucas. Luiz Felipe. Aqui. Oi, ok. Luísa. Ok, Luísa. Maria Paula. Matheus Salles. Milena. Ok. Murilo. Otávio. Paulo Henrique. Murilo tá aí. O Otávio também. Paulo Henrique. Pedro Santos. Pedro Henrique. Rafael Dias. Rafael Lacerda. Rafael Dosso. Vitor Osamu. E Yara.
Ok? Pessoal, encerrei aqui a chamada, tá? Vou voltar aqui para os meus slides, porque eu tenho que falar de outra escala ainda com vocês. Na segunda-feira, eu vou mandar para vocês a lista de escalas termométricas, tá? A princípio, ela não é uma lista que é para ser entregue. Eu nunca peço a lista de escalas termométricas para ser entregue, porque ela é uma lista muito simples de ser feita. Mas ela é para ser feita no caderno, tá? Aqueles alunos que ficarem de recuperação no final do semestre vão me entregar todas essas listas que eu não pedi para serem entregues. Então, todas as listas que eu não peço para ser entregue, lá no final do ano, vai ter que tirar foto e entregar para mim. Então, não esqueçam de fazer, porque vai facilitar a vida de vocês lá para frente e também treinar o assunto. Então, tá aí a relação entre Celsius e Fahrenheit, para um ponto específico e para uma variação de temperatura também. E a escala do Kelvin? Kelvin, na verdade, não se chamava Kelvin, ele se chamava William Thomson. Ele nasceu, olha, bem depois do Celsius, bem depois do Fahrenheit do Celsius, né? O Celsius faleceu, o Fahrenheit, em 1744. Fahrenheit nasceu em 1600. O Thomson, ele já viveu aí, o Kelvin, né? Que a gente chama de Kelvin, ele já viveu entre 1800 e 1900. Então, a escala dele é uma escala mais próxima do que a gente aceita aí do cientificamente correto, tá? O que o Kelvin fez para montar a escala dele lá na Irlanda do Norte, tá? Ele usou o termômetro do Celsius, que já tinha sido inventado, que já era usado pelas pessoas. Ele usou o termômetro do Celsius para criar a escala dele. Porém, ele fez experimentos usando 3 tipos de gases diferentes. E ele fez gráficos de pressão e temperatura para esses gases. A temperatura, ele usava o termômetro do Celsius para fazer essas medições. E ele tinha um aparelho no qual ele conseguia medir a pressão do gás sobre os recipientes. E aí ele utilizou 3 gases diferentes. Então, ele viu que para o gás 1, quando a temperatura era de 0 graus, o gás 1 marcava uma determinada pressão, o gás 2, uma pressão menor, e o gás 3, uma pressão menor ainda, tá? Então, eu não tenho valor na temperatura, que seria o meu 0 do Celsius, mas eu tenho pressão do gás, porque as partículas têm agitações lá dentro. Aí ele foi mudando essa temperatura, foi aquecendo e mudando a temperatura do gás e registrando para cada um desses gases novos valores de pressões. Até que ele chegou na temperatura de 100 graus Celsius para todos esses gases e viu novas pressões também. E foi aumentando a temperatura de tal forma que ele construiu 3 gráficos, né, em um só, lineares. Então, gráfico 1, ele observou que temperatura e pressão variavam linearmente. Se vocês já tiveram aula de química, vocês já viram que PV é nRT, o que significa que pressão e temperatura estão relacionados de maneiras diretas. Aumentando a temperatura, eu aumento a pressão, ok? E isso é linear, são processos lineares. E aí ele fez gráficos lineares para esses 3 gases. Não satisfeitos com esse gráfico, o que ele fez? Ele prolongou essas retas até que ele chegasse numa situação onde a pressão do gás seria nula. Pressão do gás na parede do recipiente sendo nula, significa que ele chegaria na temperatura nula também, que seria a temperatura do 0 absoluto. O que na escala dos Celsius corresponde a aproximadamente menos 273,15 graus. Então, o 0 na escala do Kelvin corresponde a menos 273 graus, aproximadamente, na escala dos Celsius.
E a escala dele, como está baseada na escala dos Celsius, ela é uma escala centígrada. Se o 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, isso significa que o 0 dos Celsius está a 273 na escala do Kelvin. Existe uma diferença de 273 unidades entre essas duas temperaturas aqui, ó. E a temperatura de 100 graus no Celsius corresponde a 373 graus no Kelvin. Temperatura aí medida de maneira centígradas, com 100 unidades. E aí eu consigo montar uma relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou montar uma relação entre os três, tá? Primeiro ponto fixo para esses três termômetros: 0 no Celsius, 32 no Fahrenheit, 273 no Kelvin. Reparem que eu não coloquei o símbolo de grau na escala do Kelvin. Esse é meu primeiro ponto fixo, que seria o estado de fusão da água, tá? Segundo ponto fixo, na escala do Celsius, 100, na escala do Fahrenheit, 212, e na escala do Kelvin, 373, que seria o ponto da vaporização. Esse aqui seria o meu segundo ponto fixo, tá? Para montar a relação entre os três termômetros, eu vou pegar um terceiro ponto em comum, a mesma altura para os três termômetros. É como se os três termômetros estivessem mergulhados dentro do mesmo copo com água, tá? Os três atingem a mesma temperatura, a mesma altura, porém, eles usam réguas diferentes. Uma fração, um pedacinho de um todo. Na escala dos Celsius, esse meu pedacinho vai se chamar Tc-0. Na escala do Fahrenheit, o meu pedacinho vai ser Tf-32. Na escala do Kelvin, o meu pedacinho vai ser Tk, ou a letra T maiúscula, menos 273. Quanto mede o todo desses termômetros? O termômetro do Celsius, ele vai de 0 a 100, ele mede 100. O termômetro do Fahrenheit, que vai de 32 até 212, ele mede 180. E o do Kelvin, que vai de 373 até 273, ele também mede 100. Montei uma relação entre os três termômetros? Sim, mas eu vou simplificar os denominadores. De que maneira? Tirando um 0 de cada um. Já simplifica. Qual é a outra maneira? Dividindo todos os denominadores por 2. Eu vou ficar com Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Essa é uma expressão que tem duas igualdades. Eu nunca uso essas três partes ao mesmo tempo. Eu uso sempre duas. Se eu quiser transformar Celsius em Fahrenheit, eu uso as duas primeiras. Se eu quiser transformar Fahrenheit em Kelvin, eu uso a do meio e a terceira, a segunda e a terceira. Se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, eu uso a primeira parte e a terceira. E aí eu consigo simplificar um 5 com um 5, e eu vejo que a diferença entre um termômetro e o outro é de 273 graus, 273 unidades, ok? E é assim que eu monto relação entre os termômetros. Vou descartar meus rabiscos para deixar aqui para vocês o slide montadinho com a relação. A relação que eu tenho aqui, nesse slide, é só do Kelvin e do Celsius, que é aquela que vocês usam em química, tá? A que une as três é Tc sobre 5, igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Isso para um terceiro ponto. Se for uma variação em Celsius sobre 5 é igual a variação no termômetro Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5, ok? Então, aí eu relaciono os três. Lembrando que isso aqui não pode ser usado
por ter duas igualdades. Eu posso usar apenas duas partes dessas expressões. Belezinha até aqui? Tranquilérrimo o assunto, gente. Eu vou fazer alguns exemplos. Na próxima segunda-feira, eu começo outro assunto, gente. Na próxima segunda-feira, eu estou começando dilatação. Então, eu vou acelerar aqui com vocês, porque na próxima aula tem dilatação de sólidos, dilatação de líquidos e também processos de propagação de calor. Vou acelerar, porque o assunto é tranquilo mesmo, de verdade. Eu vou fazer com vocês, eu vou fazer na lousinha os 3 exemplos que eu tenho aqui no PowerPoint, só para não ficar rabiscando aqui os meus slides, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para a lousinha os exercícios. Vamos lá. Então, primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês. A resolução desses exemplos, o enunciado deles, está lá no e-book. Não tenho aula gravada de anos anteriores sobre esse assunto. Então, quem faltou na aula de hoje vai perceber que não vai ter aulas gravadas no e-book, a não ser o Meet, que eu vou disponibilizar assim que eu converter e passar para a plataforma do YouTube. Eu preciso converter, passar para a plataforma do YouTube para depois disponibilizar, tá? Então, vamos lá. O que diz esse primeiro exemplo de escalas termométricas? Bem simplesinho os exercícios. Então, o exemplo está me dizendo o seguinte. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, sei lá como é que se pronuncia isso. Mojave, vamos falar Mojave. Onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Então, o termômetro marcava a temperatura na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Isso é, quanto vale 45 graus da escala Celsius no termômetro Fahrenheit? Essa é a minha pergunta. Tá? Se eu souber quanto vale 45 graus da escala Celsius no termômetro Fahrenheit, eu sei qual foi a temperatura que ele observou no painel. Então, eu vou pegar a minha expressão, duas partes dela, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou trocar o TC por 45. 45 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui já acabou a física. Assim que eu acabei de ler o enunciado do exercício, a física já acabou. 45 dividido por 5 é 9. Vou pôr aqui o passo a passo. 9 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui embaixo vai ser sempre 9, sempre 5, tá? No Celsius e no Fahrenheit. O 9 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Isso é igual a TF menos 32. Então, TF menos 32 vale 81. O TF, portanto, vai ser 81 mais 32. E 81 mais 32 vai dar 113. 113 graus Fahrenheit. Então, o painel marcava 113 graus Fahrenheit. Quando ele fez a conversão, ele encontrou 45 graus Celsius. Temperatura aí próxima do que vem fazendo ultimamente aí na nossa cidade, né? Nossa, tem feito muito calor por aqui. Não chegou aos 45 ainda, mas estamos aí. Ontem estava acho que 38 graus Celsius por aqui, 39, dependendo do local que a gente estava no sol. Exemplo bem simples, por isso que eu não peço a entrega dos exercícios de escalas termométricas agora, nesse momento, tá? Segundo exemplo que eu vou fazer com vocês, este aqui, que eu vou pegar agora o enunciado com vocês e vou levar lá para outra lousinha. Eu não sei se vocês tiram print da resolução,
se vocês não tiram print dela, se tiram do PowerPoint, se não tiram, mas eu vou levar lá para minha lousinha e vou fazer esse aqui na lousinha agora, bom? Então, vamos lá para o exemplo 2. Para que ele não copiou, ele trouxe o mesmo anterior. Eu quero copiar esse aqui. Na hora que ele não copia, não sei por quê. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, observou um termômetro marcando a temperatura local, 68 graus Fahrenheit. Então, já vou separar aqui essa informação de temperatura, 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo quando embarcara. Qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento que ele embarcou? Então, vamos lá. Se ele saiu daqui, o termômetro estava marcando uma temperatura. Ele chegou lá em Chicago, marcava 68 graus Fahrenheit. Ele fez a conversão e descobriu que era o mesmo na escala dos Celsius. Quanto que vale, então, esse 68 graus Fahrenheit na escala dos Celsius? Pega a expressãozinha, TC sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9, troca o TF por 68, fica 68 menos 32 dividido por 9 vezes 5. Eu já fiz essa continha agora há pouco e ela deu 20 graus Celsius. Eu tinha feito a conversão de 20 graus Celsius para Fahrenheit e tinha visto que 20 graus Celsius era 68 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, ó, rapidão, os exercícios de escalas termométricas. Eu acho que eu tenho mais 2 exemplos aqui. Deixa eu pegar esse próximo exemplo para fazer com vocês. Ok? Não sei se vocês estão tirando print dessas telas ou não, então estou esperando aí um minutinho para os prints. Em seguida, eu já levo o enunciado e resolvo do outro lado com vocês na lousinha, tá? Nos slides, como a resolução é do livro, aparece o símbolo θ, tá? Ao invés de aparecer TC, TF, que é o que eu costumo usar quando eu resolvo os exercícios. 2 termômetros, exemplo 3. Um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Então, o que ele quer dizer quando ele diz que a leitura em Fahrenheit supera 100 unidades da leitura em Celsius? Ele está me dizendo o seguinte: existe uma temperatura em Fahrenheit que corresponde à temperatura em Celsius, porém com 100 unidades a mais. Excedeu aí em 100 unidades, superou em 100 unidades. Qual era a temperatura desse líquido? Então, eu vou pegar essa informação que eu tenho do texto e vou pegar minha expressão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E vou trocar o TF por essa informação que eu retirei aqui do enunciado. O TF vale TC mais 100. Eu vou ficar, então, com TC sobre 5 igual a TC mais 100, aí eu tenho da função, ó, menos 32, tudo isso sobre 9. Multiplico cruzado. Antes dá para fazer a continha aqui, ó, 100 menos 32. Então, fica TC sobre 5 igual a TC mais 68 sobre 9. Cuidado para não simplificar o 68 com um 9, hein, gente? 68 eu não posso simplificar com um 9, tá? Vou fazer a multiplicação cruzada, lembrando que quando eu faço a multiplicação cruzada, eu preciso multiplicar todos os termos nessa multiplicação, ok? Então, eu vou ficar com TC vezes 9 igual a 5, para não correr o risco de perder alguma partezinha da multiplicação, eu estou pondo um parênteses aqui.
Agora eu vou fazer a distributiva. 9TC é igual a 5TC, e aí eu tenho que multiplicar o 68 por 5, que dá 340. 9TC menos 5TC é 340. 9TC menos 5TC vai me dar 4TC. 4TC é igual a 340. A temperatura em Celsius, portanto, é 340 dividido por 4, o que vai dar 85, né? 85 graus Celsius. Mas na escala Fahrenheit, isso vai ser 85 mais 100, o que vai dar 185 graus Fahrenheit. Também um exercício simples, nada difícil da gente resolver. E para encerrar a aula, eu vou fazer o último exemplo que eu tenho aqui em PowerPoint com vocês, tá? Que é este aqui. Deixa eu copiar e trazer para cá. Vou apagar toda essa minha luzinha, não vou subir. Então, vamos para o último exemplo, a 5:17. O que diz o exemplo 4? Em uma escala de temperaturas A, o ponto do gelo equivale a menos 10 graus A e o de vapor a 40 graus A. Então, eu vou imaginar um termômetro, aqui do meu lado direito, termômetro A, que para o ponto do gelo, que é aqui embaixo, está associado o valor menos 10, e para o ponto de vapor, um valor aqui em cima, associado a 40. Então, eu sei o gelo, menos 10, e o vapor, 40. E aí eu desenhei como se fosse um termômetrozinho. Se uma temperatura for indicada em um termômetro em Celsius pelo valor de 22, que valor será indicado por outro termômetro graduado em A? Então, ele mencionou o termômetro do Celsius. Agora, eu preciso lembrar. O termômetro do Celsius, ele adota para o gelo o 0 e para o vapor o 100. Então, são os mesmos pontos. Gelo aqui embaixo e vapor aqui em cima. Porém, o valor 22 graus na escala dos Celsius, foi o que ele me deu aqui, ó, 22 graus na escala dos Celsius, ele vale quantos graus na escala A? Para saber isso, eu vou montar a função, ok? É um pedacinho de um todo, é uma fração. No termômetro A, quanto mede o pedacinho? TA, que é o de cima, menos o valor de baixo, que é menos 10. Sempre o de cima, menos o de baixo, para eu saber a variação. A escala inteira vai de menos 10 até 40, a escala inteira mede 50. Isso é, o de cima menos o de baixo. Então, 40 menos o menos 10. Na dos Celsius, 22 menos 0, o de cima menos o de baixo, dividido por 100 menos 0. Não montei a formulinha, já substituí aqui, seria TC por 22. Eu fico, então, com TA mais 10 sobre 50, igual a 22 sobre 100. Acabou a física, já faz um certo tempo aqui. Vou fazer as multiplicações cruzadas dos valores que eu tenho aqui. Então, eu fico com 100, que multiplica TA mais 10. Se quiser, ó, fica até mais fácil para nós simplificarmos os denominadores. Dividindo os dois denominadores por 50. Aí fica TA mais 10 igual a 22 sobre 2, que vai dar 11. Eu fico com TA mais 10 igual a 11. O TA, portanto, é 11 menos 10, o que vai dar 1.
graus A, não graus Celsius. 1 grau na escala do termômetro A. Ok? Esse era o quarto e último exemplo que eu tinha para fazer com vocês na aula de hoje, tá bom? Vocês têm uma lista de colisões para me entregar. Lembrando, a data de entrega é hoje, mas eu acho que eu não começo a corrigir ela amanhã, porque eu ainda estou com umas listas dos primeiros anos atrasadas. Então, amanhã eu acho que eu vou corrigir as listas ainda do primeiro ano. Tentem não atrasar muito a entrega, tá? Porque essa lista aqui, eu vou devolver ela para vocês rapidinho, essa lista de colisões, tá? Eu quero fazer a correção rápida para entregar rápido para vocês. Então, na segunda-feira, eu vou mandar para vocês no Class a lista de escalas termométricas, para vocês fazerem no caderno de vocês, e vou continuar o assunto na aula de segunda-feira, partindo dos conceitos de dilatação e de propagação de calor, ok? Pessoal, essa semana tem gincana, uma ótima semana para todos vocês, uma boa gincana para quem estiver participando aí da gincana, tá certo? E a gente volta a se falar de novo segunda-feira. Muito obrigada pela presença de vocês, são 18 aqui na aula, muito obrigada pela presença, menos, né, porque contando comigo dá 18. Muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência aí na aula, tá? E a gente se vê de novo agora, segunda-feira. Uma ótima semana para todos. Deixa eu parar aqui a gravação e depois eu disponibilizo esse Meet para vocês, porque, afinal de contas, eu não tenho aula gravada desse assunto de anos anteriores.